Bom, sou responsável também pelo grupo de mães, Amor Compartilhado. Sou coordenadora da instituição de acolhimento, Poço de Jacó, né, de Três Lagoas. Hoje, atualmente, a gente tem 26 crianças, entre crianças e adolescentes. Conheci o seu trabalho por amigas, né? E faço parte, sou uma, assim, do site de vocês, da instituição, recebo e-mail constantemente e lido o trabalho. Vim aqui para procurar informações mesmo. Fomos todos? Fomos. Predominantemente, temos aqui o público que trabalha diretamente com crianças e adolescentes nos serviços de acolhimento, né? Enfim, está começando algum trabalho no abrigo. Acho que a gente tem um público homogêneo. Poucos que não tem nada a ver com abrigo, nada a ver com o serviço de acolhimento estão aqui hoje. Isso é bom porque facilita o nosso diálogo. Eu vou dar continuidade falando um pouco mais do Instituto, para vocês conhecerem bem, entenderem que organização é essa, o que a gente faz e como a gente faz. E aí depois a gente volta a mergulhar nas histórias, ok? Então, o Instituto Fazendo História é uma organização que tem como missão colaborar com o desenvolvimento de crianças e adolescentes que estão ou passaram por abrigos e serviços de acolhimento, trabalhando junto à sua rede de proteção a fim de fortalecê-los para que se apropriem e transformem a própria história. A ideia é essa. Em todos os programas, seja ele no Fazendo Minha História, no Contato, no Perspectiva, vocês vão ver que tem vários programas. Em todos os programas, a ideia é que a criança e o adolescente possam se apropriar da sua história e, então, se sentir mais forte para estar aí no mundo mais inteiro. Esses são os polos onde a gente atua, ou já atuou, né, no Maranhão, no Ceará e na Paraíba, no Paraná, no Rio de Janeiro. No Paraná, a gente acaba de chegar em Curitiba, né, e estamos trabalhando com 10 serviços de acolhimento de lá. No Rio de Janeiro também 10, são sempre 10 abrigos que a gente começa e depois vai se multiplicando, cada um vai se tornando multiplicador de alguns mais. E o Instituto foi fundado em 2005, mas a gente já atua no serviço de acolhimento com o projeto desde 2002. Eu, particularmente, já atuo, até vergonha de falar, mas eu já atuo há 20 anos, né, desde 17, primeiro como voluntária, depois como estagiária, depois profissionalmente. Então, é realmente o nosso campo de interesse. E acho que o Instituto existe porque a gente acha que ser abrigo, ser um serviço de acolhimento é algo bastante desafiador. A gente acha que é difícil ser abrigo e que é importante ter organizações que possam fortalecer a prática, ajudá-los, dialogar, pensar junto, não deixá-los abandonados também, né? Atualmente, até acho que desde do Plano Nacional e da nova lei, a gente teve jogou-se uma nova luz, né, no cenário do acolhimento. Mas se a gente fosse pensar em 2000, 2002, 2003, 2004, realmente estavam muito abandonados os abrigos, os serviços de acolhimento, as crianças nos abrigos, ninguém estava olhando para isso, né? Então, foi um momento que me incomodou muito, que assim, como se o abrigo estivesse fora de moda, assistencialismo, os coitadinhos nos abrigos, era muito essa visão. E os abrigos foram ficando mais e mais abandonados por muito tempo. Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso, porque a gente entende que a gente está num momento muito privilegiado. Um momento pós-plano nacional, pós-lei 2010 e pós-orientações técnicas para os serviços de acolhimento, né? Então, a gente tem principalmente esses 3 marcos, bom, eu vou falar um pouquinho mais deles, mas é um momento muito privilegiado. Os serviços de acolhimento estão mudando e muito rapidamente, porque eles têm um respaldo legal forte, né? E não só um respaldo legal. Além de ter um respaldo legal, eles têm o Conselho Nacional de Justiça que disse, olha, não vai dar mais para brincar. Agora não vai mais cada juiz fazer a seu modo. Ah, que graças a Deus eu tenho um juiz bom. Ah, eu não, me ferrei. Não pode mais, né? Bom, os juízes precisam ir se adequando também e o Conselho Nacional de Justiça ficou em cima. Na grande maioria dos municípios que eu passei ultimamente, né, por todo o Brasil, aí por esses 6 estados, a gente pôde encontrar municípios menorzinho que tivesse, mais interior que fosse, ou no Maranhão, onde fosse, as audiências concentradas estão acontecendo, eles estão discutindo. Em Curitiba está atrasado, eles reclamaram muito, né, que tem coisas muito avançadas em Curitiba, mas falaram, nossa, o juiz não convocou. Eu falei, então convoquem vocês, porque precisa, até talvez vocês que são articuladores da rede, precisam pensar, né? Não dá mais
para não acontecerem as audiências. Para quem, não sei se vocês estão familiarizados com as audiências concentradas, todo mundo aqui está familiarizado, sabe do que estamos falando, né? Beleza, então eu acho que a gente está realmente, e as audiências concentradas são algo novo. Começou o quê? Em 2010 ou 2011 mesmo? 2010, outubro, né? As primeiras. Então, junho de 2010, em São Paulo acho que foi em outubro que eu vi as primeiras acontecendo, enfim. É algo novo, mas que vem acontecendo. E, portanto, as crianças não ficam mais ali esquecidas, é a lei, de fato, sendo colocada em prática. Para terem também uma noção assim, do que o Instituto faz, a gente trabalha com cerca de 1.500 crianças e adolescentes a cada ano, cerca de 120 instituições de acolhimento são parceiras e cerca de 1.100 profissionais. Isso aqui eu trago, não é para mostrar número de resultado, né? É muito mais para a gente ver qual é o cenário que a gente está podendo atuar e contar, bom, eu consigo ter uma visão diferente de um abrigo que está ali trabalhando sozinho, né? Como a Rosa talvez consiga ter uma visão do estado dela e talvez mais também, até por participar de outros encontros, mas é muito importante que os abrigos saiam um pouco da visão do seu cotidiano, ali, né, de olhar só para o que está acontecendo ali dentro. E eu acho que no papel institucional que a gente assume, a gente tem a missão de levar boas práticas que estão acontecendo ali no Maranhão para São Paulo. Olha, Curitiba saber que está atrasada, né? Falar, nossa, mas aqui não aconteceu, mas está acontecendo? Opa, peraí, então a gente precisa dar uma pressionada no juiz, ver o que está acontecendo, convocar, pedir, assim por diante. Assim como outras questões do reordenamento do serviço de acolhimento, que estão aí pregadas nas orientações técnicas, e algumas, a gente vai poder falar um pouquinho delas, algumas estão muito avançadas e outras não. Algumas em alguns estados estão muito avançadas e outras não, né? Quais são os projetos que o Instituto Fazendo História realiza? A gente tem o Grupo Nós, o Palavra de Bebê e o Contato. São 3 projetos que acontecem só em São Paulo. O Grupo Nós é focado especialmente nos adolescentes e em projetos de autonomia, então que eles possam construir. Eu fico pensando sempre isso, esse é meu sonho, que nem tem os grupos de apoio à adoção, né, que foi uma força da sociedade civil que foi se organizando e tendo uma força gigantesca. É muito impressionante o que acontece aqui, né, gente? A quantidade de grupos de apoio à adoção e a força desses grupos, e eles todos unidos, é muito incrível. E eu fico pensando que devia ter grupos de apoio ao desligamento do abrigo com 18 anos. O Grupo Nós é isso. É uma sementinha de um grupo de apoio mútuo em que os adolescentes se encontram e vão se apoiar dos 16 aos 19 anos. E depois, quem quiser, permanece como tutor. É que a gente ainda está no primeiro ano de atuação. Mas a ideia é que os adolescentes que saem do abrigo possam formar um grupo de pertencimento, que se apoia, que se ajuda, que conversa, que se fortalece, que pensa nos recursos juntos. Nesse primeiro momento, a gente também apoia, inclusive financeiramente, para os projetos pessoais de cada um. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre cada um dos projetos, mas se eu ficar esse tempo todo em cada um, a gente não sai daqui, né? Então, mas é que ele é a menina dos meus olhos, o Grupo Nós. Porque, assim, quem são os adolescentes que estão saindo dos abrigos com 18 anos, existem e ficam só com a nossa fala, o nosso discurso de que a gente falhou. A gente não arrumou, não conseguiu. Por isso a importância do projeto Padrinho também. Quais são soluções alternativas para os meninos que permanecem e irão permanecer? Porque tem vários que vão sair do abrigo só com 18 anos mesmo, gente. Alguém tem dúvida disso? Isso ainda acontece e vai acontecer por muitos anos. Não é amanhã que todo mundo vai começar a adotar menino de 16 anos. A gente está batalhando por adoção com 10, alguns, não é? Sim. A instituição que eu trabalho, que ela se chama Obras Sociais do Grupo Espírita Regeneração. É uma instituição que tem vários postos de atendimento, né? Sendo que tem o posto que trabalha com idosos e tem o posto que trabalha com os adolescentes e os jovens. E a gente tem um sistema que a gente trabalha em sistema de república, né? Então, assim, os meninos que fez todo aquele trabalho, a nossa equipe faz toda aquela movimentação, aquele trabalho para reinserir esse menino na família de volta. Mas, muitas vezes, isso não é possível. Aí, esses meninos têm a concessão de moradia por até 2 anos, mais ou menos. É claro que cada caso é um caso,
né? Então, assim, na República, e lá todo tipo de auxílio que puder ser dado para esse menino vai ser dado, né? Direcionamento para o mercado de trabalho, colocação em oficinas, essas coisas todas, né? E ainda tem um projeto de apoio que é para eles conseguirem a própria casa, né? Então, assim, não é uma concessão de moradia, mas enquanto eles moram lá, né? Então, você tem um aluguel muito baixo, assim, em vista de outros locais, né? E é uma forma de estar ajudando, porque lá na República, as únicas obrigações que eles têm é a escola, né? E o trabalho. Bom, em Cuiabá foi realizada uma audiência pública com deputados e juízes para a criação de uma casa para esses adolescentes de 18 anos que saem e eles vão para onde? Eles vão para a rua. Se eles não têm padrinhos, se eles não têm ninguém, eles vão para onde? Eles vão para a rua. Então, essa audiência pública, a gente já conseguiu 50 mil da emenda dos deputados para a criação de uma casa para adolescentes de 18 anos até os 21, como se fosse uma casa de passagem. Eles têm a obrigação de pagar contas, trabalhar, como aprender a sobreviver na sociedade. Então, eu acho isso muito importante. Acho que foi um avanço muito grande dos grupos de apoio, que está sendo maravilhoso para a gente lá. Eu também queria só colocar eu já volto para você, Rosa, só para não perder aqui. Dentro das orientações técnicas, gente, há 4 serviços de acolhimento possíveis. 1, famílias acolhedoras. 2, abrigo institucional, que teoricamente deveria ser uma casa com até 20 crianças. 3, casa-lar, uma casa com até 10 crianças, com um educador residente, que é o que hoje alguns chamam de mãe social, que a gente está buscando aí essa nova nomenclatura do educador residente, como prega as orientações técnicas, e um quarto serviço, que é a República Jovem. A República Jovem está prevista pelas orientações técnicas como um equipamento que vai atender jovens de 18 a 21, e normalmente entre 6 e 8 jovens, com uma coordenação para cada 2 repúblicas. Então, este equipamento existe, está previsto na lei, no município de São Paulo ele também existe. O que eu estou problematizando aqui, e acho importante a gente pensar, e depois a gente vai ter que avançar, senão a gente não entra fazendo minha história aqui, é o seguinte: essa segunda casa que se faz necessária, ela não resolve o problema do adolescente que não tem autonomia, não sabe fazer escolhas, tem muita dificuldade de construir um projeto de vida. O que a gente vê muitas vezes são adolescentes apáticos, que viveram um tempo grande na instituição e, portanto, têm dificuldade de desejar. E na República, ele muitas vezes não vai aprender isso também. Então, a gente posterga, e é claro que é importante, por isso elas existem e vão continuar existindo por um tempo. Mas acho que o que a gente está trazendo aqui é a importância de trabalhar antes disso, antes desse momento, com 15, 16, o grupo Nós vai começar a trabalhar ali, com 15, 16, construindo um grupo de iguais, né, horizontal, entre os adolescentes que se apoiam mutuamente com um adulto referência, é claro. Mas o grupo Nós, ele investe no teu projeto. Ele não fala para você, você vai morar nessa casa, você vai morar naquela. Vai falar, como vocês querem morar? Onde? Como é que nós vamos fazer isso acontecer? Se eu conseguir construir um projeto, eu invisto no teu projeto. Eu invisto R$150 no seu, e R$150 no seu, e R$150 no seu. Você já tem R$450, a gente já consegue fazer uma casa nesse primeiro momento. Resolve? Não, porque ele vai ter que trabalhar mesmo, vai ter que... Não é que a gente está falando para ele, olha, agora você está tranquilo porque a gente paga para você. Mas a gente aposta e investe no projeto dele. E é interessante porque dos 15 meninos, e a gente vê porque que a República precisa existir mesmo, dos 15 meninos, só 5 conseguiram se beneficiar dessa bolsa, que a gente chama do Nós Profissa, que é um projeto profissional que ele tem, o Nós Apoia, é só apoiá-lo no cotidiano dele, com R$50 por mês, e o Nós Casa, que é onde você vai morar. Qual é o teu projeto de casa? Nós Casa, Nós Profissa e Nós Apoia. Né? São os 3 nós. Só 5 conseguiram. E não tem burocracia nenhuma, não tem papel para preencher. Tem que desejar, tem que dizer o que eu quero da minha vida. Né? E não é a longo prazo também, não, para já, o que eu estou pensando, como eu estou me organizando. É muito difícil. Eu vou passar para a Rosa e depois a gente sai do grupo Nós, hein? Não, era justamente isso que eu queria dizer, tudo que você falou. Que está previsto, né? A lei está previsto nas orientações técnicas e
que tem que fazer parte das políticas públicas da República, né? É isso mesmo. Quem não conhece as orientações técnicas, ou quem já viu, já pegou na mão, já leu uma partezinha, mas não conhece a fundo, está atrasado. Sinta-se atrasado. Precisa conhecer. Esse documento é um guia norteador de como os serviços de acolhimento devem ocorrer no Brasil. Isso é algo muito importante, porque durante séculos o acolhimento aconteceu como cada um quis. A freirinha aqui quis dessa maneira, os primos ricos aqui quiseram daquela, a psicóloga e a assistente social que são legais aqui conseguiram de outra maneira, o pessoal da casa espírita aqui conseguiu de outra maneira, cada um fazia do seu jeito. Aí o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com o CONANDA, o mesmo grupo que trabalhou ali na construção do Plano Nacional de Promoção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária, né, trabalhou nesse documento também. E ele diz direitinho como um abrigo deve ser, que equipe deve compor. Né? Então, a gente começa a ter argumentos para dizer que talvez com 40 crianças seja muito difícil realmente a gente trabalhar a reintegração familiar, que é hoje responsabilidade dos serviços de acolhimento prioritariamente. Está claro para todo mundo isso? A reintegração familiar era uma coisa que falava, a vara tem que fazer, o abrigo tem que fazer, não sei quem tem que fazer, não sei quem tem que fazer. O principal responsável pela reintegração familiar, pelo estatuto, é o abrigo, é o serviço de acolhimento. Ele não realiza isso sozinho, porque ele está numa rede. Ele tem o CREAS, ele tem a vara, ele tem a escola, ele tem a família, ele tem 1000 outras oportunidades e possibilidades, mas ele é o principal responsável. Ou seja, se um abrigo há 20 anos atrás, a gente tinha nem que olhar para a família, porque muitas vezes era melhor estar no abrigo mesmo, acho melhor estar aqui mesmo, meu trabalho era só acolher, cuidar da casa, comida, roupa lavada e muita educação e tudo mais, está ótimo. Agora não. O trabalho dele triplicou, porque ele tem que olhar para fora, conhecer as famílias, entender quem elas são, se aproximar, acolher essas famílias e pensar no projeto de reintegração. Por isso que se antes um abrigo atendia 47 crianças, por isso também, né, ele não tem a menor condição de conseguir realizar isso aqui com 47, na minha opinião, nem com 21. 20 seria o limite máximo. Claro. Só um minuto. Ah, sim. Claro, pode olhar. Esse, sim. O livro, Orientações Técnicas, está no site do Ministério do Desenvolvimento Social, está no site do CONANDA, está no site do Fazendo História e está no Google. Orientações Técnicas para os serviços de acolhimento, ele aparece lá. Facinho de tudo. Tá. Nem sei o que é isso, mas tá tudo bem, né? Muito obrigada. Gente, viajei. Vamos voltar aqui rapidinho? Então, nós estamos embora, mas acho que é importante, né? Nós estamos numa oficina formativa e para onde ela vai nos levando, a gente vai embarcando, tudo bem? Bom, falando um pouquinho dos outros programas, né? O Grupo Nós, Contato, uma rede de atendimento, eu não vou falar muito deles, atendimento psicoterápico voluntário, Palavra de Bebê é um olhar específico aos bebês e a primeira infância nos serviços de acolhimento, formação para educadores e gestores, o Perspectivas, e eu vou falar desses 2 bolonas maiores. Uma é o acolhimento em rede. Rosa, você faz parte do acolhimento em rede, desse grupo? Não? Não, né? Tá, mas eu fico o convite para todos vocês aqui, eu vou passar uma folha para quem tiver interesse. O acolhimento em rede é um grupo virtual, simples assim, em Yahoo Grupos, que foi... Peraí, vou pedir uma ajuda, você consegue tirar uma aqui para a gente passar um papel para as pessoas colocarem o nome e o e-mail, quem quiser. Então é o seguinte, são 600 profissionais hoje, 550 mais ou menos, de diversos lugares do Brasil, que trabalham direta ou indiretamente nos serviços de acolhimento, que trocam informações sobre seminários, encontros, oportunidades de trabalho, mas mais do que isso, trocam reflexões sobre a prática cotidiana. Então agora, por exemplo, acabou um debate